Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você. Economia brasileira e os novos desafios para os mercados nacionais e internacionais. Quais os principais problemas enfrentados pela população e que podem persistir para o ano que vem, hein? Será que com a alta da inflação, desvalorização do real, guerra na Ucrânia e também aliado aos reflexos negativos da pandemia do coronavírus, o Brasil, além de outros países emergentes, tem risco de novas perdas nas arrecadações? Bom, sobre essa análise técnica sobre os mercados nacionais e internacionais, o Band Entrevista recebe hoje um dos grandes nomes da economia nacional. A gente conversa com o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, professor Roberto Macedo. Professor Macedo, obrigado por nos atender. Boa noite, está tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer imenso em recebê-lo. Obrigado pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, professor. E a gente quer começar pela seguinte realidade. O Brasil passa por um momento de eleições, mas mais do que isso, o Brasil hoje está globalizado, está junto com todo mundo e a gente vê um 2023, pelo jeito, sem pandemia. A própria ONU já reconhece que a pandemia está acabando e o mundo começa a voltar aos trilhos. Como é que vai ser esse mundo sem pandemia? A retomada, é claro, natural, acontece, mas a gente vai ter um mundo econômico melhor ou pior do que foi antes da pandemia, hein, professor? Olha, olhando aí a pandemia, ela de fato está bem sob controle, certo? E isso aí foi um dos elementos que levaram aqui a esse bom desempenho da economia aí nos meses recentes, inclusive a essa previsão de um crescimento do PIB este ano por volta aí de 2,5%, certo? Então, a pandemia eu acho que está sob controle. O descontrole é interno aqui e outras questões que vêm lá de fora, certo? Porque há um contraste entre o momento atual e a previsão para 2023. E aí é que realmente a coisa pega, porque o Boletim Focus do Banco Central, que faz a pesquisa aí junto aos analistas do mercado, né, os financeiros, chamados Faria Limers, ele mostra que o ano que vem a perspectiva de crescimento cairia para 0,5%. Certo? Por que aconteceria isso? Bem, eles trabalham com modelos, né? E eu não trabalho isso, que eu não tenho um aparato que eles têm. Os departamentos econômicos dos bancos hoje são muito gabaritados em termos de equipamentos e staff, né? Em geral, seus diretores desses departamentos são economistas doutores e com muita experiência. E eles trabalham com modelos econométricos. Mas eu vejo aqui o seguinte: o que eles estão dizendo é que o efeito dos juros, não só no Brasil como lá fora, vão pesar aqui dentro, entendeu? E esses efeitos dos juros, os bancos centrais ainda não resolveram paralisar o aumento das taxas, como aqui no Brasil, talvez paralisem, porque a situação aqui melhorou um pouco. Mas lá fora, se você ler o noticiário sobre os Estados Unidos, é um noticiário muito difícil. Inclusive, eles se assustaram lá, porque a inflação passou a 0,1% ao mês. Eles se assustaram porque ela tinha sido menor no mês anterior, sabe? Mas é um resultado muito bom. Mas as bolsas caíram e tudo. É porque eles estão achando que o Federal Reserve, né, o chamado Fed, ele vai continuar aumentando as taxas de juros. E isso, a economia americana já teve 2 trimestres consecutivos de desempenho negativo. Então, o pessoal está achando que vai se agravar. Se a economia lá agrava, ela diminui demanda pelas nossas exportações e, ao mesmo tempo, em que atrapalha o fluxo de dólares para o Brasil, porque o pessoal, vendo o juro mais alto lá nos Estados Unidos, inclusive uma moeda forte, eles costumam restringir suas aplicações em mercados aí dos chamados países de desenvolvimento. Outro fator que pega é que a China também ela deixou de ter aquele empenho por crescimento, está cuidando mais das questões internas, teve um problema muito sério lá com o setor de construção civil. E aqui no Brasil, ontem apareceu aqui uma novidade no noticiário, não, hoje, né? Que tem economista achando que o Brasil está chegando ao limite da capacidade produtiva, né? Quando você tem uma capacidade produtiva, digamos, as fábricas instaladas, se você atinge o limite da produção delas, aí você corre o risco de ter aumento de preços, entendeu?
E também isso diminui a expansão da economia, porque a capacidade produtiva teria se esgotado. Isso é uma novidade aí no noticiário, não sei se isso vai se confirmar, certo? O que não deixa de ser Agora, muito outra preocupante, coisa sem que dúvida apareceu alguma. aí do aspecto positivo, né, Sim. foi que as contas de poupança tiveram aí um desempenho ultra favorável no sentido de expandir a demanda, né? A captação líquida caiu muito, o pessoal passou a gastar e às vezes no mês teve um mês lá que gastaram além das entradas, a captação líquida foi de menos 20 bilhões de reais. É muito dinheiro, isso é próximo do Auxílio Família, só num mês, hein? Só o Auxílio Brasil que está sendo gasto aí com esses R$ 200 adicionais. Né? Professor, e para a gente ter uma noção de como fica o mundo inteiro em relação a Mas problemas você olha de... para frente, as notícias são ruins, tanto no Sim. Brasil como lá de fora. Sim, e como o Brasil e como lá fora, a gente tem uma média que pode se promover daqui para frente. Será que os problemas relacionados à guerra na Ucrânia e também a tensão hoje, China-Taiwan, contribuem para perdas de arrecadações e também instabilidade no valor do dólar, no euro e também outras Olha, moedas por mundo essa afora? coisa da Ucrânia, eu acho uma coisa importantíssima em termos de economia internacional. Você tem um país enorme invadindo um pequeno, né? Que só está sobrevivendo aí por causa da ajuda militar dos países ocidentais, em particular dos Estados Unidos. Né? Mas aquele efeito inicial mais forte sobre o preço de commodities, sobre o preço do petróleo, parece que aliviou um pouco. Certo? Então, a preocupação maior, se você olha o noticiário internacional, na última semana, a preocupação maior aí foi com a economia americana, né? Porque veio essa taxa lá que eles não gostaram, para nós seria ótima, né? De 0,1% de inflação no mês. E aí as bolsas caíram, certo? O pessoal fica falando que o Fed agora vai aumentar ainda mais os juros. Então é realmente difícil, certo? Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial para daqui a pouco a gente voltar com novas informações aqui no Band Entrevista, que hoje conversa com Roberto Macedo, economista e também ex-secretário da Fazenda do Ministério da Economia. Nesta noite, o Band Entrevista conversa com Roberto Macedo, economista e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, trazendo os detalhes de como que vai ficar o Brasil, outros países daqui para frente e pós-eleição, hein, Nicolini? Essa é a grande pergunta do milhão, professor Roberto Macedo. Como é que fica o nosso Brasil? O mercado hoje pode sofrer solavancos de uma forma ou de outra, dependendo de como ficar a eleição brasileira ou não? O caminho Olha, já está meio que traçado. quem quer que seja eleito, ele vai encontrar um problemaço, né? Porque o orçamento que o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso não tem, por exemplo, espaço para aumentar aí o Auxílio Brasil nesses R$ 200 adicionais que estão pagando agora, certo? Então, eles vão ter que encarar essa questão. Se quiser fazer esse aumento, vão ter que pedir lá no Congresso uma desobediência ao teto novamente, né, para você pagar isso com endividamento. Isso aí não repercute bem dos mercados, certo? Se o mercado desconfiar que estão bagunçando ainda mais, que as contas fiscais brasileiras são muito bagunçadas, aí a pressão começa sobre o câmbio, eles começam a pedir mais juros sobre o que eles emprestam ao governo, e aumenta ainda mais o déficit. Aí você vira um quadro meio tenebroso. E, e precisava ser negociado politicamente aí, certo? Mas eu acho que o problema maior do Brasil não está na economia, ele está na política, certo? Porque você vê, particularmente no Congresso, o Congresso não está nem aí para a economia, meus amigos. Ele só quer saber, esse pessoal que está aí hoje, esse comando aí do Centrão, eles estão preocupados só com a reeleição deles. É uma vergonha isso, certo? E causaram problema na área fiscal com essas emendas parlamentares, chamado orçamento secreto, que atrapalha as expectativas da economia. Isso, como eu já disse, afeta aí o câmbio, aumenta os juros, certo? E os empresários, eu já fui muito ligado a empresários, que eu fui presidente de 2 associações empresariais, no setor de eletroeletrônico e de gás de petróleo. Os empresários, eles fazem isso aí, eles ficam olhando para o futuro, né?
se tem uma perspectiva de um investimento dar retorno, eles fazem um investimento, certo? Agora, se eles ficam duvidando quanto ao futuro do país, eles travam investimento, e a taxa de investimento global aqui no Brasil é muito baixa, certo? Ela devia estar em 25% do PIB, mas aí ela está em torno de 18%. Né? Então, eu não vou falar da China, que investe quase, investir, não sei como é que está o dado atual, quase 40%. E aqui no Brasil é essa lástima, certo? O Brasil, para melhorar isso aqui, precisa crescer. Agora, vocês já viram o Arthur Lira falar de crescimento econômico? Ou o próprio presidente Bolsonaro, alguém fala disso? Então, meu problema que eu vejo maior está na classe política, que ela ainda não assimilou essa necessidade de colocar o crescimento como uma questão crucial. Certo? E aí tem até umas distorções, tem gente que acha, aí tem um artigo grande aí esses dias, precisa aumentar a produtividade. E aí você tem que educar os trabalhadores, fazer investimento tecnológico. E aí eles costumam citar o exemplo da Coreia do Sul, que teve um crescimento espantoso, né, da educação e, da economia, e do PIB. Mas hoje eu estive conversando, eu não posso dar o nome dele, com um cara que mora lá, dirige uma instituição financeira, falar que a razão principal foi que eles aumentaram o crescimento e promoveram o investimento, e aí gerou recurso para educar mais gente, certo? A coisa vem do investimento. E veja vocês aí que estão assistindo o nosso programa, pensem pessoalmente. Você trabalha aí, tem o seu salário e tudo. Se você não poupar e investir, você vai ficar só aí, sem nenhum capital. Você está no sistema capitalista, você precisa de capital. Eu acumulei alguma coisa porque eu poupei. E, além disso, eu também investi em capital humano. Aliás, foi o melhor investimento que eu fiz na vida, foi na minha educação. Né? E aí deu um retorno. Agora, se você ficar só recebendo e gastando, você não vai para frente. E tem um cenário, só para forçar o pessoal a poupar, o cenário mais aterrorizador que eu conheço é de você chegar à aposentadoria à velhice em condições de carência de recursos. Né? Se você pegar, você chega nessa idade, você, por exemplo, precisa mais remédios, certo? Eu tenho só um problema aí de diabetes e tudo, mas tem que tomar uns remédios para outras coisas. Eu gasto mais ou menos 500 reais de remédio por mês. Mas se você está com um problema grave, você gasta 1.000. Se você tem só uma pensão mínima aí do INSS, você está perdido, certo? E eu acho que a coisa mais abjeta, né? Abjeta da vida é você chegar à aposentadoria e, a idade assim bem mais velho, sem ter recurso para ter uma vida digna, concorda ou não? Sim. Isso aí é aterrorizante, sabe? Professor, Eu defendo muito a poupança e investimento das pessoas, das famílias. Estou concluindo um livro de educação financeira. Acho que falta muita educação financeira do Brasil. O pessoal não pensa no futuro. professor, pegando só esse gancho com o senhor acredita, o Nicolini tocou no assunto pós-eleição, o senhor acredita que essas consecutivas medidas e reduções na gasolina, etanol, que não está baixando, e o diesel, que também continua nas alturas, isso pode refletir, depois das eleições, o preço dos combustíveis possa aumentar com a economia do jeito que está, professor? Olha, os estados e municípios estão fazendo uma pressão grande em contrário, certo? Isso talvez, sei lá o que o judiciário vai fazer, mas aqui cá entre nós, eu acho que não foi uma medida justa você tomar essa medida aí, empurrar a conta para os estados e municípios. Dizem aí que o governo federal vai compensar, mas eu não estou vendo isso ainda. Tá? Então, o pessoal está reclamando muito. Né? Então, tem questões como essa aí que são extremamente difíceis de responder. Certo? E se você notar também, eu tenho um carro a diesel, o diesel ele não está tendo as mesmas reduções. Você está fazendo isso para aí o pessoal tipicamente eleitores, né, que são os milhões aí que compram gasolina e etanol. Agora, o diesel, quando eu comprei esse carro, o diesel era mais barato que a gasolina, certo? O etanol. Agora ele ficou mais caro, porque o Brasil tem uma capacidade, aí nós estamos falando do petróleo, eu ouvi aí de gente que já trabalhou na Petrobras, a capacidade dele, diesel, é muito limitada. Certo?
E é um problema difícil de resolver, que você teria que instalar novas refinarias aqui, e aí o pessoal quer saber como é que vai ficar os preços, né? E se ficar aí sob ameaça de intervenção governamental, o cara não investe. E se ele investe, ele vira monopólio na área em que tem a refinaria, entendeu? É uma coisa muito difícil. Eu fiquei até assustado, porque eu não sabia dessas coisas, né? Professor Se Roberto você, Macedo, vamos se fazer você um... for uma refinaria, você é monopolista naquela região, né? Sim, o professor Roberto, vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Band Entrevista faz mais uma pausa, daqui a pouco a gente volta com essa entrevista exclusiva aqui pela tela da TV Band Vale. Alta da inflação, perdas na arrecadação e também uma possível nova alta nos valores dos combustíveis pós-eleição. O economista Roberto Macedo é o convidado dessa noite aqui pela tela da TV Band Vale. Nicolene. Professor, o senhor estava falando justamente dessa questão de ter conseguido se baixar o valor da gasolina, um pouco do etanol e não do diesel, que mexe com o setor produtivo. E aí a gente vai falar de inflação. Esse ano tivemos índices que assustaram quem, como nós, viveu um Brasil de hiperinflação, que os mais jovens não sabem nem o que é a remarcação diária, semanal ou até mesmo diária das coisas. Não chegamos nesse ponto, mas com números preocupantes. A inflação foi domada ou o Brasil vai seguir ainda no arrasto dos Estados Unidos, principalmente, que ainda estão com uma inflação bastante complicada, como diversos países da Europa? Olha, a inflação, eu já sofri bastante com isso, certo? E vi o povo sofrendo muito. Eu lembro de um mês aqui, acho que foi março de 1990, quando o Sarney saiu, que a inflação foi de 84% num mês, né? Sabe o que é isso? O pessoal jovem não sabe o que é. Isso é quase uma hiperinflação. Infelizmente, ela acabou sendo. O Sarney tentou controlar isso com vários planos de congelamento de preço, não deram nada certo. E só quando ele saiu, quem entrou aí, o Collor, que fez uma coisa mais assim, não tão baseada em controle de preço, ele até liberou os preços depois que entrou. Mas também aí aconteceu que estava fazendo uma política econômica, foi quando eu estive no governo, a coisa estava até dando resultado, mas aí veio o irmão do Collor e entregou eles, né? Por causa lá de uma compra de uma perua e tudo, eles tinham uma desavença lá. Aí veio o impeachment. Mas aí veio o Fernando Henrique e esse pessoal aí que trabalhou nisso, certo? Tipo, o pessoal lá da PUC do Rio, o Malan, o Gustavo Franco, certo? E outros, Perciarida e tudo. Eles fizeram uma coisa que funcionou muito bem. Eu acho que eles deviam ter sido candidatos até a prêmio Nobel. Foi uma coisa de domar a chamada inércia inflacionária. Mas voltando aí, a inflação hoje, ela está alta, certo? Mas é interessante que vê que lá fora está mais ou menos no mesmo nível, 8, 9% na ponta. Mas aqui ela está sendo domada com essas medidas um tanto artificiais, certo? E aí, por exemplo, suponha que o Supremo lá decida que não pode mais tributar não pode mais reduzir a tributação dos estados e municípios via ICMS, né? Aí a coisa volta. Então você precisa de ter a coisa permanentemente, porque eu não acho correto o governo federal atuar sobre as finanças dos estados, mexendo nos impostos que eles têm, certo? As coisas, isso é meio uma coisa estranha do ponto de vista democrático. Você está numa federação. Os estados deviam fazer, aí, ter liberdade para fazer suas políticas, mas ainda que eu acho que tinha que fazer uma intervenção maior, até via reforma tributária, para fazer uma espécie de um imposto único, né? Juntar alguns impostos, isso facilitaria muito. E cobrar no destino, né? Porque você cobra na fonte, os estados ficam fazendo guerra fiscal, oferecendo benefícios. Aqui perto, em torno de São Paulo, e lá em Franca, esses dias eu conversei com o pessoal lá, que tem gente que produz sapatos lá, que mudou para o estado de Minas, porque lá eles deram benefício fiscal. Então tem coisas aí muito complicadas, gente, mas os políticos precisam meter na cabeça que precisa crescer o produto, precisa criar um quadro da economia atrativo de investimento. Ele precisava fazer privatizações também para se livrarem a mão dessas empresas estatais e ter recursos para pagar algumas despesas, certo? E criar um clima adequado aos negócios, certo? Para que
Os empresários, como eu disse, já trabalhei com eles, eles ficam incertos quanto ao futuro. Se aumenta a incerteza, eles não investem, precisam investir. Sabe? E a esperança, aí você viu que nessa coisa de saneamento básico houve muitas concessões aí. Ontem houve leilão aqui em São Paulo, de rodovias lá no Nordeste, por aí. Do estado de São Paulo também, o ágio, quem ganhou a licitação foi muito alto. Certo? Então, tem gente interessada, mas precisa criar atrativos, né? Porque, né? Mas tem também, às vezes, erra. Tem gente aí devolvendo concessões, devolvendo estrada, querendo devolver aeroportos. Né? Então, tem que ser uma coisa muito bem feita. Mas o importante que eu queria é que a cabeça dos políticos, certo? Em particular do Congresso Nacional e do presidente, pensasse no futuro do país, que para melhorar de vida precisa crescer o PIB. E para crescer o PIB é preciso investir. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um gráfico dos investimentos públicos, eles chegaram a 10% do PIB nos anos 70 do século passado. Hoje eles estão em torno de 1% e pouco. Caíram quase 90%. Naquela época, eu era estudante, ninguém discutia se ia ter emprego. A economia, sabe, crescia 7% em média durante toda a década de 70, por ano. Né? Agora aqui, só agora que nós estamos chegando ao PIB de 2014, a gente perdeu aí por quase 8 anos, né? Cerca de 8 anos, e que eu chamo isso de uma depressão, né? Porque foi muito longa, não é recessão, isso foi uma depressão. E ainda não completou, acho que no fim do ano, talvez agora a gente supere o PIB de 2014. Uma perda inestimável. E aí eu voltei a dar aula na USP como professor voluntário. Os estudantes se sentem muito inseguros. E aí, estudante da USP, a maioria vive com a família e tudo. Arthur, é difícil o mercado de trabalho, você não vê perspectivas, né? Então é realmente uma situação muito difícil. Mas precisa a gente fazer com que os políticos mudem a cabeça. Eu, por exemplo, se algum candidato tivesse me convidado para fazer um plano econômico, eu não aceitaria mais, porque eu já fiz plano econômico de candidato, não serve para nada, sabe? Eles depois caem na real. Uma vez na associação comercial, nós oferecemos um plano para todos os candidatos. Né? E aí o único que gostou foi o Serra, que é um cara bem centrado em economia. Sabe? Então, agora eu estou sugerindo, sabe o quê? A sociedade, pelas suas instituições aí, entidades de classe, podem estar até UNE e tudo mais, o pessoal da sociedade civil, fazer um plano, as linhas básicas, para cobrar dos políticos. Né? Quer dizer, plano do governo para a sociedade, eu não estou muito cético. E que os políticos consigam fazer investimentos no nosso Brasil, professor. Marcando homem a homem no Congresso. É isso. E que os políticos consigam fazer investimentos no nosso país e consigam melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Professor Roberto, foi um prazer recebê-lo aqui no Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção. Muito obrigado. E o Band Entrevista fica por aqui. Lembrando que nós temos um encontro marcado todos os sábados, sempre a partir das 6:50 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Um excelente final de semana, um bom sábado para você. Até a próxima.